Mas vamos lá, meus queridos, temos algumas cositas para falarmos aí sobre as pesquisas que querem destruir Flávio. Porque no Brasil, hoje em dia, pesquisa... Hoje em dia não, né? Já tem alguns anos que as pesquisas no Brasil são utilizadas para manipular a população. Infelizmente, ainda existe uma parte do brasileiro que vota em quem está ganhando. Tá pouco se lixando se é Flávio, se é Lula. Tá ganhando, eu vou votar. Porque o Brasil tem a cultura de não querer perder o voto. O que é uma doideira. É uma maluquice isso. Ah, não vou perder meu voto, não. Vou votar em quem tá ganhando. Aí eu também ganho. Ou seja, não ganha porra nenhuma, né? Evidentemente. Mas temos essa cultura. E se aproveitando disso, óbvio, que os institutos de pesquisa, junto com a velha mídia, fazem de tudo para manipular o seu voto. Porque, no final das contas, é disso que se trata. A manipulação do voto pelas pesquisas eleitorais. Eu vou começar pela mais polêmica, né, digamos assim, que foi a pesquisa da Atlas Intel, aquela do áudio. Todo mundo já está ligado no que aconteceu lá, todo mundo já está careca de saber o que rolou, mas é importante que a gente continue comentando ela, porque voltou à baila, já que foi julgado lá pelo TSE, né? O Cássio Nunes Marques julgou procedente retirar o áudio, essa pesquisa do ar. A pesquisa já tinha ido para o ar, o estrago já tinha sido feito, não ia mudar em absolutamente nada. Talvez seja didática para que outras pesquisas não inventem essa maluquice, né? Não inventa essa maluquice de botar áudio, depois de você bater no cara até morrer, você bota um áudio. Ah, mas o áudio foi depois da pesquisa. Sim, meu amigo, mas influenciou. A pesquisa foi totalmente direcionada para acabar com a reputação do Flávio. E aí, a cereja do bolo era o áudio. Aí eu vou trazer aqui alguns vídeos. Mas antes eu quero comentar aqui a matéria do Cláudio Humberto, que disse o seguinte: em vez de aferir impacto, Atlas Intel é acusado de difundir áudio para Vorcaro. O estranhíssimo questionário da pesquisa Atlas Intel, de tão mal explicado, acabou vetado pelo presidente do TSE, ministro Nunes Marques, e colocou o Instituto no papel de difusor da mensagem de áudio do senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, e não de aferidor de suas consequências, que é papel de pesquiseiro. Na avaliação de especialistas e juristas como André Marcília, o formulário de perguntas do Atlas Intel parece uma obra de ativista. Marcília chamou a atenção na Band News para expressões valorativas no formulário da pesquisa, tipo esquema, abandonando a neutralidade. Para o jurista, o TSE deve trazer clareza quanto ao que pode ou não pode nas pesquisas, sob risco de virarem ferramentas de marqueteiros picaretas, que é o que são. As pesquisas hoje servem para isso, certo? Para você destruir alguém que você não queira e enaltecer alguém que você goste. Soa estranho a ordem de opções como partido preferido, com o PT em primeiro, mas um petista em terceiro, quando é para avaliar a rejeição. Entendeu a maldade aí? Né? Quando é para dizer qual é o seu partido preferido, em primeiro lugar está lá o PT. Agora, quando é uma coisa negativa, para dizer quem é o mais rejeitado, o PT está em terceiro. Está lá primeiro fulano, segundo provavelmente Flávio, segundo fulano e terceiro Lula. A última questão do formulário online é um vídeo com foto de Vorcaro e Flávio, além de legenda do diálogo entre o banqueiro e o senador. Bom, é claro que, evidentemente, como a gente comentou aqui, isso aí é o cúmulo do absurdo, porque não tem o menor sentido esse tipo de pergunta. Eu já tinha falado sobre isso várias vezes. Os caras fizeram 10 perguntas sobre Flávio. 10 perguntas só sobre Flávio Bolsonaro. Aí, como eu disse, a cereja do bolo é botar o áudiozinho do Flávio com o Vorcaro,
que, evidentemente, sem você contextualizar, sem você explicar direito o que é o áudio, ele vai dizer que é uma sacanagem, né? Que é um absurdo aquilo ali. Aí vem o Dantas, que não deixou pedra sobre pedra em relação a essa pesquisa. Está muito claro aqui a fundamentação do Nunes Marques, a previsibilidade legal, ou seja, a fundamentação legal usada pelo Nunes Marques para suspender, atendendo ao pedido de suspensão, o porquê da suspensão, para que não esse documento não continuasse a ser utilizado, inclusive ele poderia estar sendo utilizado, e Júlia sabe muito bem disso aqui, que já foi deputada distrital, que você pega uma pesquisa dessa, mete numa propaganda política e dissemina. Então, extravasa, quer dizer, já houve toda uma divulgação pelos veículos de comunicação. E eu mantenho a minha tese. Mais do que indução da resposta, é a propaganda posterior com a anexação do áudio junto com um resultado negativo induzido. Aí você transforma aquilo ali numa peça de propaganda eleitoral ilegal. E é disso que se trata. Então é preciso suspender, sim, para que ela deixe de ser utilizada e deixe de ter esse objetivo e alcançar esse objetivo, que é desgastar a candidatura de um candidato. Então, está muito claro. A ordem das perguntas, a forma como é feita as perguntas, os termos utilizados nas perguntas, a novidade de anexar um áudio, e tudo isso com base em quê? Numa reportagem de um órgão de imprensa militante, que fez também uma narrativa, que construiu essa narrativa. E agora, olhando em perspectiva, né, Andrei, como é que fica? Agora que todos nós sabemos que o Daniel Vorcaro disse que não tem nada de ilegal, que não pediu, que o Flávio não pediu nenhuma contrapartida, que o pedido de patrocínio é idêntico ao pedido de patrocínio da Globo, né? De outras emissoras, de outros jornais. Porque o Banco Master tinha uma face legal, fazia patrocínio, divulgava seus produtos financeiros, teve uma parceria com a Globo, com o Luciano Huck de garoto propaganda do Ubank, que era o banco digital do Banco Master, e fez isso de forma legal e natural, como todos os outros bancos que existem nesse país. Como é que fica? Fica muito pior, fica feio, porque mostra que foi feito um negócio com base o quê? Numa reportagem que trazia indícios, trazia um áudio e que levantava uma narrativa, levantava uma tese que foi negada pelo próprio citado, ou seja, pelo próprio banqueiro. E aí, como é que fica? Merece muito mais do que apenas a suspensão da pesquisa. Merece uma multa, merece alvo de um processo. Merece ser responsabilizado por esse tipo de coisa. Também acho. E ainda deu opinião em entrevista à CNN, dando opinião pessoal dele, mostrando de forma clara que ele não tem imparcialidade para conduzir um instituto de pesquisa. Se eu fosse a defesa do PL hoje, eu pediria muito mais a suspensão do registro da Atlas Intel, uma vez que o seu presidente, o seu dono, o seu CEO, dá opinião pessoal para justificar a pesquisa induzida que ele colocou na praça. Eu também acho. Agora imagine, o que o Dantas está dizendo é o seguinte: pedir que o Instituto não trabalhasse mais no Brasil, certo? Se Flávio não pediu nada disso e já é acusado de censor, imagine se o PL pede para o Instituto não poder mais trabalhar no Brasil. Aí sim, ele ia ser chamado de censor, não tenha a menor dúvida disso. Mas aí, só para fechar essa Atlas Intel, e eu quero falar da pesquisa Genial Quest, porque essa é o ponto central aqui da nossa live hoje. Mas eu quero mostrar aqui algumas perguntas que o Cláudio Dantas comentou que não foram, que poderiam ter sido feitas pela Atlas Intel e não foram. Vou trazer aqui para vocês. Aí. Você acha que Lula deveria ter recebido numa agenda secreta o banqueiro corrupto? Ponto de interrogação. Você acha correto
que o ex-ministro da Fazenda do Lula e o ex-ministro do Supremo indicado pelo Lula trabalhem para o banqueiro corrupto? Vocês acham correto que o ex-ministro do Supremo, que depois assumiu o Ministério da Justiça, tenha continuado a receber pagamentos do banco do banqueiro corrupto via escritório do filho? Você sabia que o Jacques Wagner e o Rui Costa entregaram para o Banco Master o cartão de benefício consignado, Credit Sexta, que virou um dos maiores ativos do Banco Master, ajudando a tornar o Daniel Worcaro bilionário? Você sabia que o Lula deu 300 milhões para a farmacêutica que tinha o Daniel Worcaro como principal acionista e ainda foi na inauguração? Vocês estão de sacanagem? Tá de sacanagem, Roman? Faz assim a pesquisa, eu quero ver se o PT também não vai entrar e vai pedir a suspensão da pesquisa. Bora! Bora fazer? Perfeito. Já pensou se o tal do Roman faz esse tipo de pergunta? Não faz porque é um vagabundo, né? Assim como essa porcaria dessa Atlas Intel também. Tudo descarado, minha gente. Tudo safado. Agora, para destruir o Flávio, aí as perguntas são sempre capciosas. Faz uma porrada de pergunta de Flávio, mas não fala nada do PT. Esse Roman é um vagabundo descarado que saiu da Romênia para vir para o Brasil há muitos anos atrás. E lá no país dele, ele não quer ser comunista lá. Sabe por quê? Porque a Romênia odeia o comunismo. Eu conheço a Romênia. Eu tenho foto disso. Num monumento lá na Romênia, aonde tem a foice e o martelo todo destruído, tudo quebrado, que era um monumento contra o comunismo. Ou seja, um vagabundo desse sai de lá da Romênia, né? Porque os romenos não gostam de comunismo, para implantar o comunismo no Brasil. Um descarado desse, por causa de dinheiro, porque ganha muito dinheiro aqui. É um safado, rapaz, é um safado, é um pilantra esse Roman. Assim como o Instituto de Pesquisas, da qual ele é o CEO, o dono, sei lá, ele é o dirigente lá. Mas vamos lá. Aí eu quero comentar aqui agora uma segunda pesquisa, que é essa aqui. Mas aqui eu tenho que agradecer muito ao Leonardo Dias. Certo? Você está vendo ele aqui, ó. Esse cara, meu irmão, ele simplesmente pegou essa pesquisa Genial Quest, que foi a pesquisa que botou Lula disparado na frente do Flávio Bolsonaro, e ele destrinchou a pesquisa inteira. Ele sempre faz isso. Ele tem um trabalho muito bom de esmiuçar, de esquadrinhar as pesquisas eleitorais. E ele fez isso aqui na Quest. É muita informação. Não vai dar para a gente trazer tudo, mas eu vou trazer aqui as principais para vocês. Aí ele diz aqui, ó, começa assim. Quest, a genial pesquisa que um banco comprou. Entre os dias 5 e 8 de junho, entrevistadores bateram em 2.004 portas de 120 municípios brasileiros. Fizeram 106 perguntas dentro de cada casa, sobre voto, governo, imposto de renda, Banco Master, Trump, facções, PIX e BETs. 106 perguntas. Guarde isso. Quem pagou a conta foi um banco. R$ 433.255,92. Nota fiscal número 353, contratante Banco Genial. Dá 216 por batida na porta. No dia 10, o país recebeu a manchete: Lula 39, Flávio 29. Ponto final. Eleição encerrada, podem ir para casa. Eu não fui para casa. Fui ler o registro do TSE. A pesquisa BR 07661 de 2026, assinada pela estatística Margarida Maria de Mendonça, do CONRE 6731. Eu fui ler o questionário inteiro, as 106 perguntas, uma por uma. Cruzei a amostra com o TSE e com o PNAD, refiz a margem de erro com o desenho a amostra real, responderei a renda, montei o balanço de transferência do segundo turno e descobri duas coisas. Primeiro, a Quest fez o melhor trabalho de campo do ciclo, e vou dizer isso com todas as letras. Segunda, as perguntas mais explosivas do questionário
se Bolsonaro deveria trocar Flávio e o que acontece se Trump apoiar, foram feitas registradas pagas e nunca publicadas. Alguém sabe essas respostas. Você não. Siga o fio. Bom, vamos lá. Segundo ele, que esmiuçou a pesquisa é tecnicamente perfeita. Sim, a melhor pesquisa que ele já fez, o escrutínio até hoje. É uma pesquisa feita assim como manda o figurino. Mas por que o cara te faz 106 perguntas e só publica aquilo que é interessante para ele? O ponto todo disso aí é isso. Foram feitas 106 perguntas, mas o público não soube das 106 perguntas. Então, para que você faz 106 perguntas? E aí você só tira as informações que lhe convêm, né? Bom, aí ele continua aqui dizendo que, de fato, é uma pesquisa irretocável, uma pesquisa tecnicamente muito boa, mas que tem alguns furos, digamos assim, né? Aí ele diz aqui, ó, o que a pesquisa mediu? Primeiro turno estimulado, com lista de nomes na mão do entrevistador, Lula 39, Flávio 29. Segundo turno simulado, Lula 44, Flávio 38. Até aqui, a manchete que você leu. Agora, o número que a manchete pulou. Na pergunta espontânea, quando o entrevistado cala a boca e o eleitor responde sem ver lista nenhuma, Lula tem 23, Flávio tem 17. E 56% não sabem em quem votar. 56% não sabem quem vai votar. Mais da metade do país ainda não decidiu a eleição que o noticiário já deu por decidida 4 meses antes do primeiro turno. E tem mais fundo nesse retrato. O mesmo levantamento mostra o governo com 47 de aprovação contra 48 de desaprovação e avaliação negativa de 38, superando a positiva de 34. Ou seja, um presidente eleitoralmente forte sentado sobre um governo socialmente reprovado. Historicamente, esta combinação não envelhece bem. A fotografia é legítima, o campo foi bem feito, os números são esses. Minha briga não é com a foto, é com a moldura, com a legenda e, principalmente, com as partes da foto que cortaram antes de mostrar para você exatamente as perguntas que você não soube, as perguntas que você não viu, as perguntas que foram feitas, mas não foram publicadas. Certo? Bom, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, etc e tal. Aí ele diz aqui, ó. Deixa eu pegar. É que tem muita informação aqui, eu tenho que sair catando as melhores para vocês, né? Aí ele diz aqui, ó. Agora abra o questionário comigo, porque eu li as 106 perguntas e você merece saber o que tem lá dentro. 106. Na casa do eleitor, com almoço no fogo, o roteiro, crivo e perfil. Aí as perguntas assim, da pergunta 1 a 7, voto espontâneo. A 8, conhecimento, rejeição e primeiro turno. De 9 a 23, segunda opção e segundo turno. De 24 a 30. Aí começa o ônibus, medo e moderação. A aprovação do governo, notícias do governo, programas sociais, imposto de renda, dívidas, desenrola 2.0, Banco Master e Dark Horse, Estados Unidos, Trump, facções, sanções, tarifas, PIX, BECs, patriotismo e ideologia. Isso não é pesquisa eleitoral. É um senso de opinião com voto de entrada. A literatura chama de fadiga do respondente. O entrevistado chama de moço, eu tenho que fazer o almoço. Honestidade obriga. O voto vem cedo. Espontânea na Q8. Tudo de voto fechado até Q30, antes de Master, Trump e tarifas. Ou seja, o cara primeiro pergunta de Master, Trump e tarifa, para depois começar a te perguntar sobre a espontânea do voto.
O resultado principal está protegido de contaminação, e quem disser o contrário está errado. Eu verifiquei. Mas tudo que vem depois da pergunta 30 é respondido por alguém na pergunta 70 de uma conversa que não acaba e merece o desconto correspondente. E há um problema que nenhum cansaço explica. O que foi perguntado e sumiu. Pois é. Essa é a parte que me fez parar a auditoria e reler 3 vezes. O questionário registrado no TSE, na página 18, estão lá. Bolsonaro deveria trocar Flávio como candidato? Quem deveria substituí-lo? E o que o senhor acha dos Estados Unidos e qual sua imagem de Trump? E se Trump declarar apoio a Flávio, isso muda seu voto? Essas perguntas foram aplicadas a 2.004 eleitores dentro de casa, com a gravação de áudio. Foram pagas pelo Banco Genial, foram registradas no TSE e não aparece em nenhum lugar do PDF público. Eu procurei, pergunta por pergunta, página por página. O Bloco Master está publicado com vários recortes. O Encontro Flávio Trump está publicado. Facções, sanções, tarifas, tudo publicado. As respostas sobre trocar o candidato e sobre o apoio de Trump, justamente a de maior consequência política direta, evaporaram entre o campo e o relatório. Eu não sei se essas respostas eram boas ou ruins para Flávio. E esse é exatamente o ponto. Alguém sabe, alguém leu, avaliou e decidiu que você não leria. Em jornalismo, isso se chama matar a pauta. Em pesquisa eleitoral registrada, deveria se chamar pelo nome curadoria política do que o público pode saber. Perguntar e esconder é pior do que não perguntar. E por aí vai. Mas eu acho que eu consegui sintetizar para vocês isso aí. A Genial Quest, ela simplesmente escondeu do público uma grande quantidade de perguntas que ela simplesmente fez, mas ninguém sabe, ninguém viu. E aí é que fica a pergunta, né? Alguém leu essas perguntas. Se foi feita, alguém leu, mas por que não publicou? Por que o grande público não tem direito a ver a fotografia como um todo e apenas um recortezinho que o pesquisador, o dono da pesquisa, quis que você soubesse? O ponto é esse. O ponto é esse. E aí, a PAN, eu acho que é ela, vou trazer aqui. Não, foi o Eric. Foi o Eric? O mesmo Banco Genial Investimentos, patrocinador das pesquisas Quest, divulgada pela grande mídia, apareceu citado nos desdobramentos da Operação Carbono Oculto por sua ligação com fundos que receberam recursos de empresas investigadas por suposto esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. Enquanto isso, a imprensa corre para defender pesquisas e institutos, mas parece ter pouco interesse em aprofundar essa história. O brasileiro merece transparência. Quem financia quem? Quem sabia de quê? E por que esse assunto quase desapareceu do noticiário? Exatamente! Essa Genial Quest, esse banco, tinha transação lá com o PCC, mesmo. E pouca gente fala sobre isso. Pouca gente se dá conta disso. O que é um absurdo, né? E aí, agora sim, a PAN comenta o seguinte. Cadê? Aqui. Ela comenta o seguinte. Sabe o que é mais engraçado dessa pesquisa Quest? É que é uma zona cinzenta enorme quando abrimos a pesquisa e olhamos para os dados estratificados. Porém, logo de cara, quando perguntamos aos entrevistados em quem eles votariam de forma espontânea, sem sugestionar nomes e candidatos, o Flávio Bolsonaro só cresce. Não sei se vocês, mas eu acho que esse slide aqui é o mais próximo da realidade do povo que essa pesquisa que manobra a massa de indecisos para onde ela quer, ou quem paga a banda quer que vá. E por que digo isso? Entre abril e junho, a margem do grupo independente vai de mais ou menos 3 pontos percentuais para mais ou menos 4 pontos percentuais. Já a margem de direita, não bolsonarista, permanece com 5 pontos mais ou menos. E a de bolsonarista, 6 pontos. Ou seja, justamente os grupos usados para explicar a virada narrativa,
especialmente independentes de direita não bolsonarista, têm margens bem maiores que a margem geral da pesquisa. Curioso, né? E aí ela bota justamente o gráfico onde ela comenta sobre isso, né? Aí. São perguntas que são pertinentes. Vou lhe mostrar outra coisinha aqui da pesquisa, que é muito doida, porque tem perguntas que não têm o menor sentido, como essa aqui, ó. Aqui. Já sabia das taxas do governo americano para produtos brasileiros? Aí, você está aqui, ó. Não sabia, 51%, e sabia, 48%. Aí a PAN pergunta o seguinte: me diga aqui, qual é a tarifa que os Estados Unidos aplicaram ao Brasil? Qual? Pois é. Qual foi a tarifa que os americanos aplicaram aqui com a gente? Agora, recentemente. Me diga aí qual foi a tarifa. Nenhuma, zero, não tem tarifa nenhuma. E os caras perguntam uma coisa que não aconteceu para te induzir ao erro. É brincadeira, bro. Essa é a cobertura da velha mídia. Essa é a velha mídia, que pega essas porcarias de instituto de pesquisa, a Atlas Intel, do vagabundo romeno que saiu de lá da Romênia e quer implantar o comunismo no Brasil. E a outras, a Genial Quest, cujo banco está envolvido aí com PCC. Mas ninguém pergunta nada, ninguém quer saber de nada. Só quer saber dos números que são favoráveis ao candidato dele. E aí, vou lhe mostrar aqui um comparativo, para vocês verem como a velha mídia é vagabunda mesmo. Não que você não saiba disso, que você já sabe, eu sei. Mas olha isso. Cobertura do escândalo do Careca no INSS com roubo de aposentadorias para o filho de Lula, né? Em comparação com a cobertura de financiamento ao filme Dark Horse. Aí diz aqui, ó. Do Careca do INSS, a folha de 0 a 1 e o financiamento de Dark Horse de 8. Aqui é notícia, viu? De uma notícia a Folha botou. E do Dark Horse, de 8 a 10. O Globo botou uma para o Careca do INSS e de 9 a 11 para o Dark Horse. A Veja publicou 1 a 2 do Careca do INSS e de 5 a 7 para o Dark Horse. A Isto É não publicou nada do Careca do INSS e publicou de 3 a 4 do Dark Horse. O Metrópolis de 1 a 2 do Careca do INSS e de 6 a 8 do filme de Bonoro. A Band não publicou nada do Careca do INSS, mas do Dark Horse publicou de 5 a 6 matérias. Poder 360 publicou uma do Careca do INSS e do Dark Horse de 4 a 6. Ou seja, do Careca do INSS a média de 3 a 7 notícias e do filme de Bolsonaro de 40 a 50 notícias. Então, esses vagabundos, eles escolhem o que eles querem publicar. Óbvio, tudo bem. Mas a cobertura é desigual, pô. Para falar do Careca do INSS, especificamente com envolvimento de Lulinha, quase nada. Agora, para falar do filme Dark Horse, um filme que é onde o dinheiro não foi para o bolso do Flávio, explodiu. São uns vagabundos, né, cara? Bom, aí eu vou trazer um vídeo aqui do Paulo Figueiredo, onde ele fala justamente isso, né? Da máquina que foi acionada para destruir o Flávio. Não é só nas pesquisas, é a repercussão na velha mídia também. Olha o que disse aqui o Paulo Figueiredo. Só tem pilantra, rapaz. Qual foi a última reportagem que você leu sobre as relações do Lulinha com o Careca do INSS? Ou qual foi a última vez que você viu a imprensa questionando o paradeiro? Vou pegar uma água. É necessário que você entenda o padrão. É necessário que você entenda o que é a difamação circular. É necessário que você entenda a estratégia que nós temos que enfrentar. Porque essa é precisamente a estratégia que será e que já está sendo utilizada contra o Flávio Bolsonaro na sua campanha presidencial, no caso, por exemplo, do filme Dark Horse. O que começou com conversas publicadas pelo veículo suspeito de financiamento do PCC, o The Intercept, e foi turbinado, é verdade,
por um desastre de comunicação e resposta à crise pelo próprio Flávio Bolsonaro, se tornou uma campanha de difamação circular em larga escala. E a gente precisa aqui fazer... Lembrem-se, vocês usem a sua memória. Vejam, por exemplo, o Intercept tinha publicado que o Flávio tinha negociado com o Vorcaro 134 milhões para bancar o filme do Jair. Depois o Metrópole disse que eram 61. Depois a Malu Gaspar disse que eram 2. A imprensa pegou uma casa financiada no Texas, onde morava o André Porciúncula, e tentou uma casa na qual eu já estive, inclusive, já fiz churrasco nessa casa, uma casa pequena, num condomínio de casas idênticas, de classe média no Texas. E a imprensa tentou classificar como a mansão do Eduardo Bolsonaro, bancada pelos recursos do Vorcaro no Dark Horse. A casa do Eduardo, segundo o Intercept, não é nem aquela, é essa aqui, ó. Essa pequena casa do Eduardo Bolsonaro no Texas, segundo o The Intercept. Mentira, esse é o Palácio de Buckingham, só para vocês saberem. No último mês, toda sorte de absurdo vem sendo dita a respeito desse assunto, como se fosse um grande escândalo de corrupção. Agora, hoje mesmo, o Intercept acabou de publicar transferências desmentem a versão de que Vorcaro não teria pago o filme, etc, etc. Aí você vai ver lá as transferências, todas feitas legalmente, nenhuma feita pelo Vorcaro, qualquer uma das suas empresas, todas feitas entre participações, que não era ao que se sabia naquele momento, segundo todos os documentos da própria empresa do Vorcaro, e tudo feito através do Banco Central, sem dinheiro por fora, sem absolutamente nada ilegal. Não há um pingo de legalidade. Mas, obviamente, para ser um wrap-up smear sem fim, você precisa das ações jurídicas e policiais, que são, como eu expliquei, a segunda etapa necessária do processo difamatório. E é por isso que vocês já viram, por exemplo, as operações da Polícia Civil e do Ministério de São Paulo contra a ONG da produtora, de mesma propriedade da produtora do filme Dark Horse. Você também já viu, e o próprio celular da moça foi apreendido. Tudo coincidentemente agora. Um negócio que não tem nada a ver com o filme, mas coincidentemente a Polícia Civil resolveu fazer agora. E a produtora, ao que eu soube, já foi inclusive chantageada e ameaçada pelos policiais. E sobre quem que eles querem que ela fale alguma coisa? Flávio Bolsonaro. Você também viu o avanço das investigações do STF sobre as emendas parlamentares do deputado Mário Frias, que é o produtor executivo do filme. Também, coincidentemente, turbinadas agora. E na falta da possibilidade de ação concreta em relação ao filme, a imprensa passou a ter que noticiar que a Polícia Federal tinha a intenção de pedir um acordo de cooperação internacional aos Estados Unidos sobre o filme. Reparem aqui o truque. Que isso... Porra, e Mica, Brasil 247 não, pô. Eu botei a Folha de São Paulo, não botei Brasil 247. Brasil 247 é piada. Eu botei Folha, pô. Folha e Brasil 247 são dois braços do mesmo movimento. Mas o meu objetivo aqui é descredibilizar a Folha de São Paulo, não o Brasil 247. Porque a Folha de São Paulo ainda tem alguns desavisados que acreditam. Reparem que isso é uma não notícia. Reparem que isso tem um intuito apenas difamatório. A reportagem não citou nenhuma fonte da PF. Não citou nenhuma ação concreta. Bota aí na tela. Não foi isso que eu pedi para botar no roteiro, não, mas bota aí na tela, por favor, Gabriel. Porque senão eu estou comentando um negócio que as pessoas não sabem o que é. Ah, isso aí. Essa é a notícia. PF quer pedir
quebra de sigilo de fundo que financia da Corsa. Não tem notícia. Não há uma notícia. PF quer pedir uma intenção. O jornalista agora leu a mente da Polícia Federal e tem uma vaga intenção de uma determinada ação. A polícia quer pedir. Ora, quer pedir, por que não pede? Por que não pediu? Se quer pedir, o que está faltando? Não, eu quero pedir. Eu até quero pedir, mas... Pô, eu quero pedir. E por que não pede? Eu peço... Então pede. Eu peço... Bom, o que eu trouxe esse corte aí, o vídeo tem mais de 20 minutos, óbvio que a gente não consegue passar um vídeo de 20 minutos aqui, mas o ponto aí é esse. A imprensa fica tentando descredibilizar o Flávio Bolsonaro, batendo no Flávio, inclusive inventando não notícias, como essa daí. A Polícia Federal quer pedir, isso não é notícia, galera. A notícia é, quando a Polícia Federal pedir, você diz assim, a Polícia Federal pede uma ajuda, uma cooperação internacional para investigar o Dark Horse nos Estados Unidos. Agora, quer pedir, não é nada com coisa nenhuma. Não é nada. É como se botasse uma manchete assim, ó, Didi quer ter um Rolls Royce. Bom, eu quero ter um Rolls Royce, mas eu vou ter um Rolls Royce, um carro que custa 10 milhões de reais? Nunca na minha vida. Nunca. Então, é um desejo de sacanear com Flávio Bolsonaro. Em comparação com Lulinha, o roubo do INSS, onde esse vagabundo filho de ladrão recebia uma mesada de 300 mil reais, ganhou 10 milhões de reais de luvas, digamos assim, quase ninguém fala nada. O nego não se aprofunda nisso aí. Dark Horse, até hoje tem gente falando aí, pô. Até hoje tem gente enchendo o saco. Então, esses dois pesos e duas medidas da velha mídia, para mim, para o Paulo Figueiredo, para o Alan, para a Timeline, para outros canais, é ótimo. Ótimo. Porque vocês não acreditam nessa porcaria, rapaz. Vocês vêm aqui beber na fonte. Vocês vêm aqui beber na verdade. Então, eles continuam mentindo, destruindo a reputação de Flávio, e a gente tem que vir aqui para colocar os pingos nos is. Essa é a diferença. Enquanto a nossa audiência cresce, e eu sabia que esse ano iria derrubar a audiência de todo mundo, porque é ano eleitoral, e o plano deles é esse mesmo, é destruir a audiência da direita, como estão fazendo, fizeram comigo, estão fazendo com todo mundo. Olha aí os números do Paulo, metade do que ele tinha, Auriverde, metade do que tinha, eu, metade do que tinha, metade, certo? Então, mesmo assim, a galera vem beber na nossa fonte, porque confia na gente, sabe que a gente vai trazer a informação do jeito que ela é, e não ficar inventando uma não notícia, como foi o caso da Folha de São Paulo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, porque eu quero falar de uma notícia ontem, né? Importante. A redução da maioridade penal, que passou na CCJ. Claro, sem os votos da esquerdalha, porque a esquerda passa a mão na cabeça de bandido. Não importa se o bandido tem 12 anos ou 80. Se é bandido, a esquerda vai defender. Mas, graças a Deus, passou na CCJ. E eu quero comentar aqui uma matéria do Jornal Nacional, falando sobre o tema. Aí o César Trolha dizendo, né, CCJ da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos. Eu ainda acho alto. Sabe qual é a redução da maioridade penal na China? A China, que essa esquerdalha adora, sabe quanto é a maioridade penal na China? Para crime? 12 anos. 12 anos na China. A China que eles tanto gostam. Moleque de 12 anos, 6 metros, vai para cadeia, irmão. Agora, no Brasil, quer diminuir de 18 para 16, que eu acho ainda muito, tinha que ser para 14 no mínimo 14 anos. Porque a gente vê moleque aí de 15, 16 anos, 14, 12, armado até os dentes com fuzil nas favelas. E a esquerda, evidentemente, foi contra, né? A CCJ da Câmara aprovou nessa quarta a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal. E reduz de 18 para 16 anos. Assim, adolescentes de 16 e 17 anos
passariam a ser considerados penalmente imputáveis, responsabilizados criminalmente como adultos. Hoje são inimputáveis e estão sujeitos a medidas socioeducativas, como prestação de serviço e internação, que não pode ultrapassar 3 anos. Ou seja, se um menor entrar na sua casa, der um tiro na cara de sua mulher, violar sua esposa, tocar fogo na casa e lhe matar, 3 anos. No máximo, se pegarem, 3 anos. E eles contam com essa impunidade. Por que vocês acham, meu povo, que os olheiros, os aviãozinhos do tráfico é tudo de menor? Porque são inimputáveis. Você pega um maluco daquele com um fuzil na mão, com 40 quilos de pó, não vai dar nada para ele. Por quê? Porque é de menor. Essa aberração só acontece no Brasil. Só existe no Brasil. Certo? Então, que bom que alguém está se coçando lá na CCJ. Bom, o deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, disse que a medida era para punir crimes praticados por menores de idade. Eu não defendo que um jovem qualquer seja punido de forma aleatória, mas ser punido por ter tirado a vida de outra pessoa é básico em uma sociedade democrática. Ele tem que ser punido, tem que servir de exemplo, tem que servir de referência para que aquele ato não seja, mais uma vez, repetido, multiplicado em desfavor da nossa sociedade. E é disso que se trata. É exatamente disso que se trata. É o exemplo, Bruno. Você não pode deixar que um assassino continue na rua porque é assassino. Ele pode votar, pode escolher o presidente da República, mas não pode ir para a cadeia. Se matar alguém, se violar alguém, aí não dá, né? Eu só quero... Tô vendo se eu consigo pegar aqui o vídeo do Nicolas. Porque o Nicolas mandou um vídeo muito bem. Tomara que eu consiga achar aqui, meu Deus. Deixa eu ver, cara. Bom, tô tentando pegar aqui. Tem vários vídeos do Nicolas, eu não sei exatamente. Achei. Bom, eu critico o Nicolas quando eu acho que eu tenho que criticar, mas quando eu acho que ele mata pau, a gente traz aqui e mostra. Certo? E eu vou trazer aqui um vídeo do Nicolas falando sobre esse assunto. Deixa eu botar aqui para vocês, porque esse vídeo é muito bom. Esse vídeo do Nicolas é muito bom. Olha a argumentação e a pergunta que a esquerda fez aqui a semana inteira. Será que colocar menores criminosos na cadeia vai reduzir a criminalidade? Não, bobo. Não vai, não. Deixar ele na rua é que vai. Eu nunca vi uma pessoa que está presa voltar a roubar alguém na rua. Tem como um menor de idade que está matando, se ele está na cadeia, voltar a matar alguém na rua? Não tem. Então, assim, a esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não tô sabendo? Para poder, porque assim, eu não tô entendendo, tem algum menor de idade envolvido aí e no Banco Master? Porque assim, pelo que eu saiba, a única coisa que tem para falar aqui, presidente, de mim é pegou voo no jatinho do Vocado. Tá com inveja? Tá com inveja porque assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do Vocado. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó, se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente, fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Não vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma. Eu falta ainda 7 minutos ainda de Nicolau. Se eu começar a citar os nomes aqui na lista do Odebrecht, vai ficar chato.
o meu nome nunca esteve na lista do Odebrecht. Eu nunca, senhor presidente, fiquei envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Então, tudo que sobra para vocês é ficar igual um papagaio. Banco Massa. Bolsonaro. Quem é o presidente agora, caramba? Para quem vocês fizeram campanha? A criminalidade agora aumentou, o feminicídio batendo recorde. É culpa de quem? E outra, eu assinei a CPMI do Banco Master. Vocês não. Então fiquem em bastante silêncio, por gentileza. Eu votei para poder aumentar a pena para crime hediondo. E eles não aumentaram. Aqui, você pode... Vamos Senhores, ouvir, ó, eu vou... Eles não conseguem, ele não consegue. Tá. Ele não consegue, o Moisés não Deputado consegue. Alencar. Ele não consegue, ele não Deputado consegue. Alencar, deputada Sâmia, vamos ouvir o deputado... Ele não consegue, eles ficam desesperados. Ei, calma, senhor. Calma, falta ainda 6 minutos de Nicolau aqui ainda, calma. Falta muito tempo ainda, então vamos lá. Eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos nesse país. Crimes hediondos, se vocês não sabem, é pedofilia, abuso sexual, estupro. A esquerda não quer aumentar a pena para eles. Então, assim, o mundo inteiro, China, por exemplo, tem prisão perpétua. A China, por exemplo, tem pena de morte. Ou seja, a esquerda no mundo não aguenta criminoso. Só no Brasil que tem fã-clube. É só no Brasil que tem fã-clube de vagabundo. É uma coisa assim, é impressionante. Mas, quero dizer algo para vocês, senhores. Continuem falando. Porque tá dando certo, sabe por quê? Porque quando a gente começou a discussão, presidente, aqui na CCJ, sobre a redução da maioridade penal, a sociedade brasileira tinha 70% favorável à redução da maioridade penal. Depois de longos discursos aqui, vocês falando, sabe para quanto foi, coronel? 90%. Então, salve de palmas para a esquerda. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Veio falar aqui comigo de custo. Ai, porque vai custar muito. Vai custar muito? Vamos lá. O Secorte, Centro de Confinamento ao Terrorismo lá em El Salvador, que tem 40 mil de capacidade de criminosos, custou 500 milhões de reais. Sabe quanto que o Lula gastou ano passado em publicidade, senhores? 800 milhões. Dava para poder colocar os 11 mil menores infratores que estão agora em unidades socioeducativas de colônia de férias e ainda sobra espaço para um monte ainda que cometeu o crime. Agora, não estamos falando de menor que está estudando, menor que está fazendo o corre dele, menor como meu pai e minha família, que nasceu na favela, o buraco da coruja, e que não escolheu o crime organizado, que não escolheu o tráfico, mas escolheu estudar, escolheu ser uma pessoa reta, porque o ambiente, eu não tenho dúvidas que ele pode te influenciar, mas ele não te determina, não te determina. Então, a gente vai falar de custo, então quanto que o governo Lula gastou na COP30? 5 bilhões. Quanto que o Lula gastou em viagens? 7 bilhões, senhor presidente. Dava para construir um Secorte em cada estado desse país. Aí vem me falar, ai, a solução é construir escolas. Sim, tem que construir escolas, tem que construir um monte de coisa aqui no nosso país. Porque é um contexto. Não vai ser isso aqui que vai resolver o problema da segurança pública no país, não tenho dúvidas. Quem disse que isso aqui é bala de prata? Alguém que acha que prendendo um menor de idade que matou vai resolver o problema do Brasil? Não vai resolver. Mas vai impedir com que esse menor vagabundo que mata, rouba, estupra, abusa de crianças, ele nunca mais cometa isso na sociedade. Não deveria nem ter essa discussão. Parece que são alérgicos à racionalidade e ao bom senso. Tem que ficar provando aqui que a grama é verde. Qual a solução que vocês apresentaram? Nenhuma. É porque por isso vocês perdem essa discussão. Porque não há cabimento para dizer que um menor que comete crime, que está abusando, eu vou repetir, um menor, 5 menores de idade, em São Paulo abusaram de uma criança de 8 anos e 10 anos. Vai fazer o que com esse menor? Aí a outra veio me citar Champinha, né? Como se o argumento fosse, ai, peguei vocês. Amiga, vou te falar a verdade sobre o caso do Champinha. Sabe por que o Champinha foi preso? Não foi porque era uma alteração do ECA e a capacidade do ECA de colocar criminosos graves na cadeia, não. Foi porque ele teve um laudo psiquiátrico e por isso ele continuou preso. Se fosse pelo ECA, estava completamente solto ainda. A outra do pessoal que é alérgica também à inteligência meteu aqui pra gente o seguinte, ai, porque estão falando da questão de socioeducativa e teve um menor que morreu lá dentro de uma unidade socioeducativa. Oh, meu Deus! Você está querendo ajudar a gente? Quer dizer que esses menores, anjinhos da sociedade que estão dentro do socioeducativo, mataram o menor? Então, vocês estão querendo provar o nosso ponto que eles não conseguem viver mais em sociedade. É sobre isso que nós estamos discutindo. Sobre mais de 20 anos, Rodrigo, que nós estamos aqui debatendo. O senhor já era deputado aqui, e isso não foi para frente. E por quê? Porque há um freio de mão nesse país chamado esquerda, que atrapalha o que é de bom, lutam para poder não ter penas maiores para crime hediondo, para estupradores, pedófilos, não gastam nem 5% do Fundo Nacional de Segurança para poder, sabe, fazer com que os criminosos paguem por isso. Citou aqui a Penha. Ai, matou 136 lá na Penha. O que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundos. Pô! Eu nunca vi essa esquerda se compadecer com uma policial que morre pelas mãos do tráfico. Eu nunca... pra quando, meu amigo, tem um cachorro morto, no caso do Orelha, aí chega... Eu vou esperar, não saber respeitar, gente. Vamos, todo mundo aqui vai ver quem não sabe respeitar. Posso terminar? Falar? Posso? Então, obrigado, silêncio. Eu preciso falar.
Eu preciso falar. Depois você fala. Senhor presidente, retome meu tempo ali, por gentileza. Vamos recompor o tempo do deputado. Obrigado, Taríria. Falta, aumenta lá, por gentileza, mais um minutinho. Falta mais 2 minutos de Nicolau ainda. O negócio é o seguinte, eu nunca... Aumentou demais, também não, né? Não precisa aumentar tanto, não. Vou botar 2 minutos, tá bom. Eu nunca vi a esquerda com tanta indignação seletiva na minha vida. Senhor presidente, impressionante. Não tem condição. Pois não, deputada Talíria. Vamos lá. Deputado Nicolas. Tá bom, vamos. Vamos, Nicolas. Nós só estamos começando, senhor. É primeiro mandato, tem muito mandato ainda, Cristonieto. Tem muita vida ainda pra gente continuar ainda. E eu te garanto que vocês vão perder essa guerra. Porque a gente tá defendendo aqui... Vamos, deputado Nicolas, para concluir. Eu tô tentando, presidente, mas enquanto eu tava falando ali, tava 1 minuto e pouco. Não tem condição. Senhor presidente, eu nunca vi a indignação tão seletiva da esquerda. Porque quando um cachorro morreu pelas mãos de menores, todo mundo usou isso de publicidade para dizer que estava indignado. Mas o que fazer então com um menor que comete uma brutalidade dessa, com um animal? Agora, o que fazer com um menor de idade que literalmente abusa, mata, estupra? Não há outro caminho. Então aqui, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, esquerda, de mostrar para o Brasil inteiro quem vocês são. Bom, é isso, né? Eu achei muito bom o discurso de Nicolas. Eu sei que tem uma galera aí que torce o nariz para ele. E eu também, por ele não estar apoiando o Flávio como ele deveria, por ele estar sabotando o bolsonarismo, eu também. Mas você tem que saber separar um pouco, galera. Nesse quesito aí, ele matou a pau.